Saudações internauta e bem-vinda à Angop. Na rubrica de hoje do Viver com Saúde vamos abordar a pré-eclâmpsia, uma condição grave que afeta muitas mulheres durante a gravidez. Segundo dados de 2024, só nas principais maternidades de Luanda foram registrados cerca de 8.909 casos. Vamos conversar com uma especialista e ouvir o testemunho de quem viveu e ainda vive essa realidade de perto. Para nos ajudar a compreender melhor esta doença, temos connosco a doutora Ivanice Silvestre, ginecologista e obstetra. A pré-eclâmpsia é uma doença multissistêmica e multifatorial que acomete a mulheres previamente normotensas, mulheres que antes não tinham hipertensão arterial, e normalmente ela acomete a partir das 20 semanas de gestação. Então, toda mulher que antes da gestação não tinha hipertensão arterial, que após completar 20 semanas começa com o aumento das cifras tensionais e associada à proteinúria, que é uma dosagem de proteína que nós medimos na urina, nós diagnosticamos ou classificamos como pré-eclâmpsia. O que é que faz com que a mulher tenha pré-eclâmpsia? Bom, são vários fatores de riscos que estão associados, principalmente mulheres como a primeira gestação, têm maior fator de ter a pré-eclâmpsia, mulheres que já têm antecedentes de pré-eclâmpsia na gestação anterior, mulheres que tiveram pré-eclâmpsia na gestação passada, mulheres com mães, tias, irmãs que já têm predisposição à pré-eclâmpsia, aquelas mulheres que têm fatores associados como obesidade, doenças como diabetes, hipertensão arterial. Então, todo esse desequilíbrio acaba com que a mulher tenha fatores de risco para adquirir uma pré-eclâmpsia. Existem tipos de pré-eclâmpsia ou apenas é classificado de uma forma só? Sim, existem tipos de pré-eclâmpsia, porque nós classificamos a pré-eclâmpsia em pré-eclâmpsia grave e pré-eclâmpsia leve, porque tem mulheres que chegam com níveis tensionais em 140/90, sem outros sinais associados e são classificadas como pré-eclâmpsia leve, e mulheres que têm níveis tensionais muito altos, acima de 140/90, como 160/110, e classificamos como pré-eclâmpsia grave, porque a mulheres com pré-eclâmpsia grave podem ter outros sinais associados, como alterações em outros órgãos, como fígado, rim, e então nós classificamos essas como pré-eclâmpsia grave. Quais são as idades que ela mais acomete? Tem alguma idade ou não? Sim, tem. A pré-eclâmpsia é mais acometida nos extremos das idades, meninas 15 anos e acima dos 35 anos. Então, quanto menor for a paciente, tem maior predisposição a ter a pré-eclâmpsia, e quanto maior for a paciente acima dos 35 anos, também tem maior predisposição a ter a pré-eclâmpsia. O que é que acontece com o bebê quando uma mãe tem pré-eclâmpsia? De que forma isso pode afetar o bebê? Pode afetar o bebê de várias formas, porque a pré-eclâmpsia é uma doença que acomete a placenta, acaba por ser uma responsável por essa doença. Então, mulheres com pré-eclâmpsia muitas das vezes têm deficiência de circulação feto-placentária, porque nós sabemos que a placenta é ligada à mãe e o feto, porque é a placenta que dá nutrientes, tira nutrientes da mãe para o bebê. Então, mulheres com pré-eclâmpsia acabam por ter esse comprometimento na placenta. Isso acarreta muitas coisas ao bebê, como o bebê não cresce em condições, acaba por ter crescimento intrauterino retardado, e também o baixo peso, e ainda o sofrimento fetal. Então, mulheres que têm pré-eclâmpsia têm tendência a ter partos prematuros, e que depois repercutem na neonatologia. Bebês que têm dificuldade respiratória, baixo peso a nascer, acaba por acarretar toda essa questão da prematuridade. E ainda temos tido questões mais graves, que é mesmo o óbito fetal. Em que período ela ocorre? Logo no princípio, no meio da gestação? Qual é o período que ocorre a pré-eclâmpsia? A pré-eclâmpsia é dividida em pré-eclâmpsia precoce e pré-eclâmpsia tardia. Então, nós sabemos que a definição da pré-eclâmpsia é toda hipertensão que ocorre após as 22 semanas. Então, ela pode ocorrer precocemente, quando ocorre antes das 34 semanas ou antes dos 8 meses, né? Pode ocorrer no 7º mês, no 8º mês, que são pré-eclâmpsias mais complicadas, e tem aquela que ocorre
tardiamente, que é após as 34 semanas, pode ocorrer já numa gravidez de termo, ainda pode ocorrer mesmo no puerpério até 6 semanas após o puerpério, mesmo a paciente já dando à luz, ainda pode ocorrer essa pré-eclâmpsia num período de 6 semanas após ela ter o bebê. É possível uma gestante sofrer de pré-eclâmpsia durante 3, 4 gestações? Sim, é possível, mas normalmente a mulher que sofreu de pré-eclâmpsia na primeira gestação e venha novamente a ter pré-eclâmpsia na segunda gestação, se nós acompanharmos bem esta mulher, após ela ter o bebê e depois de passar 1 a 2, 3 meses após ter o bebê, vamos notar que essa paciente já é uma hipertensa crônica. Então, ela acaba por ser uma hipertensa crônica e durante as outras gestações acaba por ter uma pré-eclâmpsia sobreposta à hipertensão crônica dela mesmo. Que complicações a pré-eclâmpsia pode causar à gestante? A pré-eclâmpsia pode causar muitas complicações como insuficiência renal, pode ter dano renal, insuficiência hepática, porque normalmente ela também causa falência, alterações nas enzimas hepáticas. Ainda tem outras complicações mais graves como coma, pacientes podem estar em coma, podem ter edema agudo do pulmão. Então são essas as complicações mais temíveis que nós temos da pré-eclâmpsia. Como é que ela pode ser diagnosticada? A pré-eclâmpsia é diagnosticada durante a consulta pré-natal, onde a paciente chega após 20 semanas da gestação e encontramos que ela tem aumento das cifras tensionais, tensão arterial acima de 140 de sistólica e acima de 90 diastólica. Então, toda paciente que tem uma pressão arterial de 140/90 repetida 3 vezes, né? Vamos fazer a toma em 3 vezes e já esteja no segundo, terceiro trimestre da gestação, posteriormente seguida de exames laboratoriais como proteinúria, não? Na urina, são pacientes que devem ser catalogadas como pré-eclâmpsia. Doutora, quais são os cuidados que uma mulher com pré-eclâmpsia deve ter? Como é que ela deve se cuidar? Uma mulher com pré-eclâmpsia, para começar, ela acaba por entrar na consulta de alto risco obstétrico, porque acaba por ser uma consulta diferenciada. Para já, mulher com pré-eclâmpsia não deve fazer consulta na atenção primária de saúde. Deve fazer as consultas numa atenção secundária ou terciária. E as consultas devem ser quinzenais. Não podem ser consultas mensais, devem ser quinzenais. Além disso, também deve tomar os remédios para diminuir essa pressão, que é dada durante a consulta pré-natal, exames laboratoriais para vigiar a função renal da paciente, a função hepática. Ainda também é importante fazer exames para controlar o bem-estar fetal, como ecografias e CTGs, que é feito para controlar o bem-estar fetal. E isso se for uma pré-eclâmpsia leve, que ela vai para casa e é seguida ambulatorialmente. Mas se for uma pré-eclâmpsia grave, essa paciente, apesar da idade gestacional, deve ser internada, porque devemos fazer esse acompanhamento dentro da unidade hospitalar, porque a pré-eclâmpsia grave tem maiores complicações que a pré-eclâmpsia leve, porque facilmente ela evolui para uma eclâmpsia, onde já é a presença de convulsões tônico-clônicas em pacientes com pré-eclâmpsia. Doutora Evanise, há mulheres mais propensas a desenvolver a pré-eclâmpsia? Podemos associar alguns casos a fatores hereditários? Sim, porque mulheres com mães, irmãs, tias que tiveram pré-eclâmpsia têm maior predisposição de ter pré-eclâmpsia. Tem fatores hereditários, sim. Ainda também fatores comportamentais, como obesidade, uso de tabagismo. Mulheres que têm qualquer desequilíbrio no metabolismo têm maior propensão a ter a pré-eclâmpsia. Doutora, agora falando de forma preventiva, o que é que se pode fazer para se prevenir desta patologia? Bom, a pré-eclâmpsia, primeiramente, é importante logo que a mulher descobre que está grávida, a captação precoce. Deve começar precocemente as consultas. E as consultas devem ser mensuradas
todas as consultas aos níveis tensionais. Posteriormente, também é importante que logo após as 8 semanas, essa mulher faça uma ecografia morfológica, porque na ecografia morfológica o imagiologista vai poder nos dizer como é que está a ocorrer essa invasão da placenta, porque também sabemos que a pré-eclâmpsia é uma doença deficitária da placenta. Então, se logo no início nós damos conta que essa invasão placentária está a ser de forma anômala, nós temos como evitar que essa pré-eclâmpsia ocorra de forma precoce, usando a aspirina e o cálcio. E depois faremos novamente a segunda ecografia morfológica, que é após as 16 semanas, para vermos como é que está realmente a qualidade dessa invasão placentária. E depois, tirando estes, também vamos mudar já o estilo de vida da paciente. Exercícios físicos recomendáveis para a grávida, não uso de alimentação saudável, né? À base de menos carboidratos e mais vegetais, menos açúcar. O sal também deve ser no limite. Então, mudar realmente o estilo de vida dessa paciente para evitar que ela tenha qualquer desequilíbrio metabólico. Isso vai nos ajudar. Muitas das vezes não nos ajuda a prevenir a pré-eclâmpsia, mas também nos ajuda a ter uma pré-eclâmpsia tardia, porque é muito melhor quando temos uma pré-eclâmpsia a partir das 37, 38 semanas, onde o feto já está a termo e que mesmo que esse parto nasça, terá melhor desfecho, né? O bebê sairá vivo, tem maior chance de viver do que uma paciente que vem com uma pré-eclâmpsia com 28 semanas, 29 semanas, que o desfecho muitas vezes a nível perinatal é fatal. Para terminar, que mensagem deixa então às mulheres gestantes, de modo geral, a segurar? Bom, de modo geral, a prevenção, a mensagem que eu deixo é que tão logo a mulher descobre que está grávida, é importante que ocorra à unidade sanitária para fazer a captação precoce, porque nós ainda temos uma mentalidade, ou a sociedade em si, que só a partir do 3º mês é que se começa a fazer a consulta pré-natal, mas tão logo a mulher descobre que está grávida, é importante que ela faça uma captação precoce. Após essa captação precoce, é importante que seja seguida de forma regular e segura, mensalmente, inicialmente e posteriormente quinzenalmente até o 7º dia. E também é importante que as mulheres se exercitem, porque o exercício físico acaba por melhorar muito a qualidade de vida da paciente. Medir a pressão, nunca aceitar sair de uma consulta pré-natal sem medir os sinais vitais, porque às vezes acontece em alguns locais. E posteriormente, ecografias seriadas. E a relação médico-paciente também é muito importante. Qualquer coisa, qualquer anormalidade, qualquer sintomatologia, sempre relatar ao seu médico sobre as alterações que ela está sentindo. E para dar voz à experiência real, ouviremos agora os depoimentos de mulheres que foram diagnosticadas com esta doença potencialmente letal. Disseram que era necessário controlar a pressão, está sempre a controlar para não voltar a ter esse diagnóstico. É satisfatório, porque há quem não sobrevive, infelizmente. Mas como sobrevivi, então é satisfatório. Saber que estou bem e a bebê também está bem. Acima de tudo, mandaram-me ter muita calma. Disseram que eu não tinha que me alterar. Se eu estivesse a pensar em coisas necessárias, disseram que eu tinha que me focar só simplesmente no meu bebê, porque disseram que mostraram-me o risco desta doença e optei por seguir o conselho que me deram os doutores. Também contamos com a presença da cofundadora da Organização de Ação contra a Pré-Eclâmpsia e Eclâmpsia, Ramlat José, especialista em saúde pública. Neste momento, gostaria de falar sobre o Dia Mundial da Pré-Eclâmpsia, dando a importância da pré-eclâmpsia, que é uma das principais causas da mortalidade materna. Então, a nível do mundial, já se dedicou um dia, que é 22 de maio, para celebrar a conscientização do Dia da Pré-Eclâmpsia. Este ano nós estamos a colaborar com o Hospital Materno Infantil da Azincote de Menezes,
sob a liderança e apoio da doutora Manuela Menezes, para celebrar este dia que tem muita importância. Portanto, no dia 22, nós convidamos a todos para se juntar conosco aqui no hospital para celebrar este dia muito importante. Como sabemos, pré-eclâmpsia e hemorragia pós-parto são as principais causas da morte materna. Então, temos que fazer uma boa campanha para sensibilizar as mulheres que a partir de 20 semanas deve-se começar a clínica, a consulta pré-natal, e com uma dosagem de aspirina a mulher pode se prevenir da pré-eclâmpsia. É muito importante a ser seguida a médica. E também temos que sensibilizar as famílias, não só as mulheres, as famílias também, para apoiar as mulheres grávidas para se prevenir da pré-eclâmpsia. O principal objetivo é aumentar o nível de conhecimento da pré-eclâmpsia. Fala-se pouco dessa condição, mas leva muita vida das mulheres grávidas. A PEC está presente em mais ou menos, acho que 7 a 8 países, e gostaríamos também que Angola fizesse parte dessa família da PEC. Existe já no Reino Unido, Austrália, ao nível da África, temos na Serra Leoa, Zâmbia, no Ghana e mais outros países. Bom, como estamos ainda na fase inicial, ainda não se fez muita coisa. Acho que a primeira atividade será mesmo dia de pré-eclâmpsia, mas os outros programas planificados para Angola são palestras, reuniões com as autoridades locais, líderes comunitários, as organizações da sociedade civil, e fazer parceria com todos os hospitais da materna infantil no país, e também convidar sobreviventes da pré-eclâmpsia para falar sobre a sua experiência e como é que podemos apoiar as outras mulheres para não cair na mesma situação. Sim, a informação mais importante para passar nas mulheres é começar a sua consulta pré-natal o mais cedo possível. E se tiver alguns sintomas, por exemplo, alta pressão arterial, dores de cabeça, inchaço nos pés, são sintomas de pré-eclâmpsia, tem que se dirigir imediatamente na unidade sanitária mais próxima. Hoje ouvimos histórias de dor, mas também de coragem, superação e esperança. A pré-eclâmpsia pode ser evitada, tratada e vencida com informações e acompanhamento médico. Cuidar de si é um dever. Obrigada por nos acompanhar e até a próxima edição Viver com Saúde. Angola 50 anos. Preservar e valorizar as conquistas alcançadas, construindo um futuro melhor. Governo de Angola.